Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame. Gente, é o seguinte, a Organização Mundial da Saúde elegeu o mês de fevereiro para ter 2 dias de observação muito importante no que tange ao câncer de mama. O primeiro é o dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer. Quer dizer, é um dia voltado para informações que venham a conscientizar muito mais as populações do mundo inteiro sobre essa questão do câncer de mama. E o outro dia é o dia 5. No outro dia, no dia 4, dia 5, é o dia celebrado todas as questões envolvendo os mastologistas. Entenderam? A mastologia, os câncer de mama. E eu tenho o privilégio hoje de receber mais uma vez uma das mais eminentes mastologistas do estado do Amazonas, que é a doutora Ilka Espírito Santo. Ela tem com muita garra e não só isso, competência. É atuado na Fundação SECOM. Ela faz parte da história da Fundação SECOM nessa questão. Essa é que é a grande verdade. Ela é premiada, ela já participou de eventos, principalmente durante a pandemia, que foram consagrados pelos resultados que, graças às iniciativas da doutora Ilka, esses frutos foram colhidos durante a pandemia. Mas tem uma coisa que a gente quer conversar com ela aqui, e que é uma das coisas que mais me angustia em qualquer questão envolvendo os males, as doenças. E eu vou abordar isso com ela. Ela tem toda, como eu digo, toda a dinâmica, todo o preparo para conversar com a gente sobre isso. Então eu espero, francamente, em Deus, que muitas mulheres estejam prestando atenção no que ela vai nos revelar, que ela trouxe para falar com a gente, tendo como pano de fundo o Dia Mundial do Câncer e o Dia do Mastologista. Mas antes, eu quero dizer, doutora Ilka, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e de estar aqui com a gente para levar a tantas pessoas que precisam das informações que a senhora, das quais a senhora é portadora. Seja bem-vinda. Olha, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer sempre estar com você. Eu acho que é um momento assim, único, porque é um momento que a gente tem condições de falar, de usar você como nosso porta-voz. Então isso é um privilégio. Então eu que tenho que agradecer essa oportunidade, falar no meu nome, falar em nome da Fundação SECOM. Então, complementando o que você falou do prêmio, na verdade eu ganhei o prêmio de Mulheres Inspiradoras, mas foi uma iniciativa de todo o hospital. Somos uma equipe. A Fundação SECOM hoje ela tem um perfil diferente de atendimento. Isso eu posso falar de carteirinha, porque trabalho lá há 30 anos. Somos um time, verdadeiramente um time, comandados, né? O nosso comandante maior é o Gerson, né? O Gerson Mourão, e todos estão emanados no mesmo sentimento, de tentar atender melhor os nossos pacientes, entendendo as dificuldades individuais de cada um e de um todo, do próprio sistema de saúde, mas sempre tentando dar o nosso melhor para esse atendimento. Doutora Ilka, me diga uma coisa, eu estou militando na imprensa sem parar, quer dizer, de forma ininterrupta há tantos anos, né? Vou completar 40 anos agora. Me diga uma coisa, é falsa a minha impressão de que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril é quando mais pipocam notícias sobre a falta disso, a falta daquilo, lotação daquilo, e protestos e tudo referente ao setor da saúde. A senhora pode explicar isso? Bem, explicar eu não posso, mas eu posso concordar com você. Vivendo já há 30 anos no Sistema Único de Saúde, é o que a gente vê. Isso é quase que histórico. Parece que é um período, né, estabelecido. Sim, mais ou menos isso. Eu não sei se é previsão orçamentária, não sei te dizer exatamente qual é a causa, eu não tenho esse poder.
Mas isso é histórico. Se a gente for fazer uma retrospectiva do sistema, né? Isso é assim. E eu tenho que reiterar, isso não é assim aqui no Amazonas somente. Não somos os únicos privilegiados, entre aspas. Sim. Isso é a nível de Brasil. Eu não sei por quê. Não sei. Falta tudo, não é, doutora? Eu não sei o que reclamações sobram. Sim. Não é? Se a gente pensar em termos de doenças, é claro, nós estamos vivendo um período sazonal de chuvas, de verão, chuvas aqui no norte, verão nos outros estados, onde as doenças elas começam a ter uma incidência maior, agora a dengue, o Covid voltou. Então a gente está vivendo momentos específicos que sempre vivemos todos os anos, essa fase é assim. Então talvez isso esteja superlotando, esteja fazendo gastar, ter um custo a mais, não sei te dizer, mas isso é uma coisa que acontece na minha memória há anos. Infelizmente acontece há anos. Eu quando reencontrei a senhora, eu falei que eu vou lá na FSECOM e a senhora, e raramente eu lhe vejo. Primeiro que eu disse que eu não sei qual é o andar que a senhora está, eu chego lá na cadeira, eu sei que a senhora está lá, mas eu não sei. Me diga uma coisa, essa questão das atividades envolvendo a recepção de tanta gente lá na FSECOM, a senhora acredita isso ao quê? A falta de que tanta gente que deveria fazer um preventivo, se submeter a uma sistemática pessoal de prevenção e não se submetem? Porque eu me lembro, a última vez que a senhora esteve aqui, a senhora citou que muitas pacientes na FSECOM chegam lá já com um certo estágio avançado do mal. Isso é um complicador, porque é um grande número. Sim. Agora eu vou repetir, a senhora explica essa aí? Eu explico. Essa a senhora explica. Isso eu consigo explicar. Vamos lá. O que acontece? Vamos pensar em 2 cânceres que afetam as mulheres principais, né? O câncer de mama e o câncer de colo. Então, o câncer de colo é um câncer evitável, como a minha amiga Mônica sempre fala, e tenta lutar por isso. Isso é real. A mulher pode evitar o câncer de colo. Então, nós temos a prevenção primária, que seria a vacina, a prevenção secundária, que seria a realização do rastreio ou preventivo, e a parte terciária seria o acesso ao sistema de saúde para o tratamento dessas lesões. Então a gente tem 3 momentos aí para o colo que a gente tem dificuldade. A dificuldade maior para a vacinação do HPV, porque a vacina deveria estar nas escolas, porque os estudos, os lugares onde houve uma queda importante dos cânceres de colo uterino, a vacinação foi na escola, porque é o momento que a criança e o adolescente está, se faz isso. Então a gente tem locais, tem números, tem estatísticas, trabalhos científicos de relevância mostrando isso, nos dizendo é assim que deve ser feito. Me dê um parênteses. Se isso está realmente muito bem visibilizado pelo ponto de vista da medicina, que é preciso ter isso acontecendo nas escolas, em outros lugares estão acontecendo. Por que aqui no Amazonas isso não acontece? Que a doutora Mônica vem aqui e diz, Humberto, as meninas de 11 a 14 anos... Não serei eu a dar você, provavelmente será o governo. Então a gente tem isso é número. Por que será que isso não acontece? Não entendo. Porque o jovem não vai na UBS. Não vai, porque não é verdade, a criança doutora? é levada pela mãe, até uma certa idade. O adolescente, ele não vai à UBS. Não vai. Não vai. Pode esquecer que ele não vai. Ainda mais se ele estiver com saúde. Não vai. Pronto. Aí que não vai mesmo. Não vai. Então os lugares precisam que... O lugar onde está um adolescente? Na escola. Então é simples. Tanto é a gente foi pioneiro. A Mônica já falou isso para você aqui. Sim. Fomos pioneiros na vacinação. Então, quando isso aconteceu, nossa, eu falei... Isso já em 2011, né? 2013. Lá atrás. Poxa, isso vai ser maravilhoso. 10 anos. Esperávamos que a nossa cobertura vacinal subisse. Naquele primeiro ano subiu. E depois desceu. Porque saiu das escolas em 2014. Mas aí, né, doutora, tem aí uma controvérsia terrível. Aliás, a palavra é paradoxo. Terrível. 23 mulheres morrendo por mês lá na Fundação SECOM por causa do câncer do colo.
Claro que a gente tem que pensar na vacinação a longo prazo, né? Então, eu tenho que pensar, por exemplo, minha filha hoje tem 21 anos, então eu espero que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela não morra de câncer de colo. Como é que eu fiz isso? Eu vacinei minha filha. Então, a gente não vai ter essa resposta imediata, é a longo prazo. Aí, entramos de novo. Como é que essa mulher tem que ter acesso a um preventivo, que a gente chama de rastreio, eficaz? Essa mulher não tem. A terceira etapa, ela tem que ter acesso ao sistema de saúde para tratar as alterações precursoras e o próprio câncer de colo. Ela não tem. Então, são etapas que estão sendo negligenciadas, que eu tenho certeza, tenho fé que o CEP-Polo, a gente vai diminuir isso. Claro que essa diminuição, Humberto, não vai ser do dia para a noite, porque isso é um caminho longo a ser percorrido. Mas eu acho que a luz no fim do túnel, a esperança que a gente tem é a criação desse centro de tratamento e prevenção, né, do câncer de colo uterino, para que a gente mude. Daqui a 10 anos, se você me convidar aqui, eu convidar especificamente a Mônica, que é a idealizadora, sonhadora disso tudo, ela consiga dizer para você, com números reais, nós diminuímos isso. Então, é essa a ideia. E essa é a tendência também, se ele for concluído, inaugurado e tudo mais, né, doutor? Eu tenho fé, né? Eu sou uma pessoa de fé. Que isso vai ser assim, né? Sim, eu Esse também. ano, 2024, é um ano importante para que isso aconteça. Vamos torcer, né? E se eu pensar na mama, e aí eu tento fazer esse paralelo entre o câncer de colo e o câncer de mama. Então, o câncer de colo eu tenho mecanismos reais, palpáveis para mudar. Sim. E então, é um câncer evitável, tudo mais, né? Aí eu falo, e a mama? Sim. Eu posso evitar? Não posso. Não pode. Não posso. Mas eu posso fazer o diagnóstico numa fase muito inicial, onde essa paciente vai ter a chance de fazer um tratamento menos invasivo, a chance de cura aumenta até para 100%, dependendo dos tumores, do tamanho do tumor, da idade da paciente, ou seja, eu ainda tenho uma chance para dar a essa paciente. E aí o que a gente tem para oferecer para uma mulher? Então, primeiro, a educação, isso vem da escola, a importância da mulher ir sempre ao seu ginecologista, fazer seu preventivo, e não só o preventivo, que é a coleta do material no colo uterino, mas examinar suas mamas, a mulher sempre fazer seu autoexame no período pós-menstrual, todo mês, aquela que menstrua, aquela que não menstrua, escolhe um dia no mês e faz sempre, em busca de ver alterações. Doutora, a maioria, baseada na sua experiência, a maioria das mulheres faz autoexame? A senhora acha que hoje as jovens, mulheres jovens também muitas mulheres fazem. Estão fazendo? Estão fazendo. Porque um programa como o seu tem uma visibilidade. Então, isso chega, de alguma forma, em muitas mulheres. Claro que a gente queria que todas fizessem, mas assim, se eu tivesse que quantificar, 60%, 70% das mulheres, 80% no máximo, fazem. Muitas não fazem, não é porque elas não sabem, muitas têm receio, têm medo, mas a grande maioria faz. Agora, no seio da mulher, na mama da mulher, qualquer carocinho, qualquer aparecimento súbito é um sinal de alerta, doutora? É um sinal que ela precisa cuidar de alguma coisa, né? Que ela precisa buscar esse diagnóstico, porque graças a Deus, né? Nem todos os carocinhos, nem todas as alterações que aparecem na mama são malignas. Graças a Deus. Então isso pra gente é muito importante. E claro que às vezes essa chegada, né, para fazer esse diagnóstico pode demorar por múltiplos motivos. Entre eles o próprio medo que a paciente tem. Então ela precisa perder esse medo e ir em busca disso. E às vezes quando ela mantém esse medo, o que acontece? Esse medo atrasa esse diagnóstico. Então, por isso, muitas vezes elas chegam numa fase avançada. O medo é um dos motivos. Segundo, a dificuldade para fazer esse diagnóstico no sistema, que a gente entende que é complexo em muitos momentos. Então, a gente tem duas coisas que precisam ser acabadas. O medo e melhorar esse sistema. Agora, quanto mais cedo, agora tirando esse medo de lado, colocando assim a parte, quanto mais cedo uma mulher for a um especialista para confirmar uma desconfiança, é melhor para ela, 100% também, né? Sempre vai fazer a grande diferença na vida dela. Quanto mais cedo ela faz o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a sobrevida, melhor vai ser a qualidade de vida dela, porque quando a gente fala em câncer, as pessoas às vezes têm uma ideia que o câncer é uma sentença de morte, às vezes é uma sentença de vida. Então, se você faz um diagnóstico numa fase inicial, onde você consegue tratar,
de uma maneira não tão invasiva. Eu, como digo sempre para meus pacientes, existe vida após o tratamento e normalmente a qualidade de vida, porque essas mulheres são alertadas, elas se sentem motivadas, muitas têm uma grande mudança de vida e elas começam a viver melhor. Porque se você perguntasse para mim, aí faço de novo o paralelo entre mama e câncer de colo, né? O colo é câncer de colo pelo HPV. Sim. E o de mama? Não sabemos. O que a gente entende, o que os estudos mostram, que está muito relacionado aos fatores de risco principais são familiar e o estilo de vida dessa mulher. Então, se essa mulher é obesa, ela não pratica exercício, não tem uma alimentação adequada, se estressa, que todo mundo se estressa, mas se estressa um pouco mais, e tem fatores de risco, como fator de risco especificamente como familiar, isso aumenta a chance dessa mulher ter câncer de mama. Olha. Então, aí que eu te falo que a importância da qualidade de vida. Aí você pode perguntar, poxa, por que está tendo tantos tumores, não só de mama, mas de todos os outros tumores? Por quê? Primeiro, a população está envelhecendo mais. Sim. Né? Então, uma época da nossa humanidade, digamos assim, a idade média do brasileiro era 60, depois fomos para 70, agora estamos em 75. Então, a gente está vivendo mais. Sim, sim. No momento que você vive mais, você vai enfrentar alguns outros problemas, porque somos uma máquina. Claro. Né? Eu falo para minha mãe, ela fala, minha filha, dói aqui, porque minha mãe vai fazer 90 anos, com a graça de Deus. 90 anos, se Deus quiser, em abril ela está comemorando isso. Aí ela fala assim, minha filha, dói tanto. Eu disse, mãe, a gente tem duas alternativas. Ou a gente vive ou a gente morre. Se a gente vive, a gente sente dor. Pronto. E é assim que funciona, mas só que a gente tem que trocar o óleo, né? Claro. Tem que olhar a máquina. Claro, então, claro. É isso que é importante. A mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade, porque ela é a que comanda toda uma casa, uma família, os filhos. Sim. Então, ela tem que entender a importância do autocuidado. E aí, o autocuidado, o que ela tem que fazer? Seu exame ginecológico, a sua mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Estudos mostram também, Humberto, que assim, a mulher que faz na Suécia, todos os anos, um país que tem um sistema de saúde maravilhoso, todos os anos a mamografia, a chance dela ter um câncer de mama avançado é de somente 20%. 20%. Agora escute. Agora, o inverso é de 80%. Então, a gente tem que mudar isso. Doutora, tem uma reportagem que eu colhi envolvendo a senhora, foi? Que diz o seguinte, que nessa reportagem toda, a mamografia é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a senhora destacando isso. Aí aqui diz o seguinte, que o exame da mamografia é considerado padrão ouro para a detecção precoce da doença. Exatamente. É uma reportagem envolvendo a senhora. Por que é o padrão ouro? Okay. Existe assim, o câncer de mama, a gente sempre fala, você está com caroço, pode ser um câncer de mama, mas muitos tumores, ele não aparece como um caroço, a paciente nem sente. Ela é diagnosticada somente através da mamografia. Porque ele está invisível também. Está invisível ao exame clínico. Sim. Né? Mas ele é visível ao exame de imagem. Por isso que a mamografia é o método de rastreio, padrão ouro, para fazer diagnóstico. Então ele faz diagnóstico de tumores de 1 centímetro. Ou seja, tumores que muitas vezes as mulheres não irão palpar. E se você faz um diagnóstico numa fase dessa inicial, de menor do que 1 centímetro, essa mulher não vai precisar tirar mama, ela provavelmente não precisa nem fazer químio. Olha só a grande vantagem de um diagnóstico de um tumor inicial. Para a mulher e para o sistema. Se essa mulher não faz químio, é um custo menor. Que é uma agressão terrível, né, doutora? E o custo financeiro de uma quimioterapia, que eleva para o sistema. Ela vai fazer uma cirurgia menor, onde ela não vai ter que tirar a mama, diminuímos o custo, melhoramos a qualidade de vida. A chance de cura dela é quase de 100%, então só vai ter benefício. Né? A mamografia, ela reduz em torno de 30% a 40% da mortalidade das mulheres, porque ela faz o diagnóstico nessa fase inicial. Então, se eu puder fazer o diagnóstico um tumor de 1 centímetro e um de 3 centímetros, eu prefiro fazer um de 1 centímetro.
E, assim, os grandes centros de saúde, os grandes países desenvolvidos, né, o rastreio é uma coisa muito levada a sério, a realização da mamografia é muito séria. Então, se a gente vai para um congresso, por exemplo, e eu mostro uma mama ulcerada, um tumor avançado, nos Estados Unidos, na Europa, eles levam um susto, porque aquilo ali não é a realidade deles, eles não entendem como isso existe. Não é o dia a dia deles. O dia a dia deles é isso. Fui lá, vi minha mamografia, identifiquei uma alteração, tira aquela lesão, está tratada e curada. É isso que eles fazem. Eles não têm que enfrentar aquilo que nós aqui no Brasil enfrentamos. Tumores que muitas vezes eu não tenho nem chance de fazer a cirurgia. Porque esse é o diagnóstico tardio. Né? Tardio, então a gente tem que tentar sempre diagnóstico precoce. E aí eu faço uma analogia de novo com câncer de colo. Se você faz o preventivo, você faz a mamografia, você vai fazer esse diagnóstico precoce. Tanto da mama quanto do colo. Claro. Então, isso são coisas simples. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Tem uma coisa a ver com a outra. E aí, claro que esse diagnóstico precoce, dito precoce, vai demandar o que para essa mulher? Vida. Para o Sistema Único de Saúde, diminuição dos custos. Economia. Então, eu vou estar economizando para o Estado, que está assoberbado de custos, e vou estar, acima de tudo, valorizando uma vida que uma vida não tem valor, não é isso? Não tem preço. Doutora Ilka, aí na reportagem com a senhora, está aqui que o Amazonas deve registrar em 2024 500 novos casos de câncer de mama e a mamografia é o exame essencial. Aí, o seu alerta, está dizendo aqui, né, é que esse alerta deve ser levado em consideração imediatamente, principalmente para mulheres que já estão desconfiadas de alguma coisa e também por aquelas que não fazem o autoexame. Sim, não é isso, doutor? Que não fazem. Muitas mulheres não fazem o autoexame por motivos múltiplos, mas acima de tudo é medo. Eu não acho que é desconhecimento, é medo. E acho assim que muitas mulheres também, isso é uma crítica que eu acho que tem que mudar. E a mulher tem esse poder, né? A mulher muitas vezes ela vai ao seu ginecologista, sabe, Humberto? Ela vai. Mas infelizmente ela vai muito lá, mais do que o homem vai ao urologista, né, doutora? Isso, muito mais. E só que ela chega lá, o colega ginecologista, eu também sou ginecologista, ele vai lá, examina o colo, mas ele comete uma coisa que eu não vou falar que é errada. Ele perde uma chance. Ele não examina a mama dessa paciente. Muitas vezes. Olha que coisa incrível a senhora acabou de Isso dizer. é muito comum. Doutora, quer dizer que quando uma mulher vai ao ginecologista, ela tem que ser examinada, tem que ele examinar não examina a Muitos mama. colegas não fazem não isso. Fazem isso. Infelizmente não fazem. Não então, incluem nesse exame... Mas o exame ginecológico, ele é composto do exame da mama e o exame ginecológico, que avalia colo, vulva, vagina. Então ele está completo se o exame ginecológico completo, ele cobrir todas essas áreas. Exatamente. A maioria dos muitos colegas, não faz isso. muitos colegas, Humberto, eu dou aula na faculdade exatamente sobre o exame físico, para os meus alunos na UFAM. E aí eu falo para eles, muitos de vocês serão ginecologistas, vocês são, algumas que são mulheres, outros vão ter filhos, têm filhas, têm esposas, têm irmãs, têm mãe. Peçam, quando ela for ginecologista, que o colega ginecologista examine a mama. Então, assim, isso existe. Existe no Sistema Único de Saúde. Não sei se existe na saúde suplementar, mas algumas vezes pode ser que aconteça. Mas está equivocado. O colega ginecologista é o primeiro profissional da saúde que vai atender essa mulher. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. E a gente que faz mastologia tem que chamar esse colega e falar: você é peça principal nesse quebra-cabeça, porque você vai fazer diferença. Claro que a grande maioria faz, mas essa pequena maioria que não faz, vai fazer diferença naquelas mulheres que não foram examinadas. Claro. Então, que esse colega seja sensibilizado. Se ele não for sensibilizado, ele seja chamado. Como chamado? Doutor, eu queria que você examinasse minha mama, porque ele é qualificado para isso, ele é treinado. Todo ginecologista é qualificado para examinar a mama. Identificando alguma alteração, ele vai encaminhar essa paciente para um especialista,
no caso, especialista das doenças da mama, é um mastologista. Então, ele é qualificado e muito bem qualificado. Então, essa coisa de, não vou examinar. Em alguns pontos, não é que eu não vou defendê-los, mas eu vou tentar entender. Muitas vezes, você é um médico, homem, ele fica constrangido, porque você sabe que muitas vezes as pessoas acham que pode ser um assédio, mas também, aí eu tenho que fazer um parênteses. Toda vez que um médico vai atender um paciente, especificamente uma mulher, ele deve atender acompanhado de uma técnica de enfermagem, sempre ao lado, para acompanhar. Nunca sozinho, nunca né? sozinho. Nunca. E aí, isso nunca vai acontecer, esse receio de que eu estou palpando a mama, estou pegando a mama daquela senhora, ela vai achar que é alguma coisa. Não. Okay. Então, é a postura do profissional, do ginecologista, né? Acompanhado, aquela postura de respeito. Isso é uma coisa que eu bato muito com meus alunos. Vocês têm que primeiro olhar para o paciente, identificar o nome do paciente. O paciente não é um número, né? E tratar aquele paciente como você gostaria de ser tratado, né? Então, se eu quero ser bem tratada, eu quero ir para uma consulta e ser bem atendida. Como é que eu sou bem atendida? Me tratando com respeito e realizando todos os exames que são necessários para o meu diagnóstico. Eu tenho a filha de uma grande amiga minha, e eu prometi que faria essa pergunta para a senhora, e ela está nos vendo agora, mas é o seguinte: a filha dela hoje está com 26 anos, é virgem, e ela se recusa a ir ao ginecologista por ser virgem. Entendi. E ela me pediu para perguntar da senhora o seguinte: uma virgem deve visitar o ginecologista? Sim. E a partir de que idade uma menina virgem deve ir? E também, ou a virgem, ela pode ficar tranquila, eu estou me lembrando bem do que ela disse, pode ficar tranquila até começar a sua atividade sexual e então ir ao ginecologista. Como é que funciona isso, doutor? Na verdade, a gente sempre orienta que essa é a diferença também entre a menina e o menino. A menina sai do pediatra, ela vai ao ginecologista, porque culturalmente a sua mãe leva ela para fazer a primeira consulta, que ela teve sua primeira menstruação, sim, vai orientar, sim, como é que deve ser essa higiene, como é que ela deve identificar alguma alteração durante o período menstrual. Então eu sugiro sempre, menstruou, a mãe conversa, né, com a filha, e leve a menina. E ela vai ao ginecologista? Para ela entender como é que é esse processo, como é que é realizado esse exame ginecológico, que não é um exame que vai maltratá-la, que vai fazer ela sentir dor. A menina que é virgem, ela ainda não teve relação sexual, ela não precisa fazer o preventivo, ela não precisa fazer uma coleta, porque o preventivo... ela não precisa? Não precisa. É essa que tem 26 anos? Não precisa, porque o preventivo é para prevenir câncer de colo uterino. Sim. A mulher que não tem relação sexual, que nunca teve, ela, a princípio, ela não é fator de risco para ter HPV, ou, consequentemente, não é fator de risco para ter câncer de colo uterino. Mas ela tem mama, ela tem ovário, ela tem útero, e a gente tem que fazer uma avaliação disso tudo. Então, e isso é uma questão até de fazer a menina, a adolescente, entender a importância de ir ao ginecologista, desmistificar sobre a consulta e criar um vínculo com o ginecologista, né, com o médico, com uma referência, se ela precisar, se ela resolver ter relação sexual e não optar por não falar para os pais, ela tem acesso a conversar com a ginecologista para fazer um planejamento familiar, porque uma gravidez indesejada na adolescência é muito ruim. Então, eu acho que assim, você menstruou, a mãe deve orientar e falar, olha, se você quiser ir na minha ginecologista, você escolhe a ginecologista, orientar para que essa menina vá fazer sua primeira consulta, para ela entender essa dinâmica de como é que é feito esse acompanhamento, que vai ser um acompanhamento pela vida toda. Pela vida inteira, né? Então é muito importante. Qual é, doutora, um conselho, eu gostaria muito que a senhora desse esse conselho, agora, num período perigoso para as mulheres, que é o carnaval. É o carnaval. O carnaval vem aí e eu cansei já de ver tantos absurdos, de abusos contra as mulheres durante o carnaval. O que a senhora diz às mulheres? Eu acho assim, que hoje, diferente do que foi na nossa época, né? A vida está diferente. Eu falo isso muito para minha filha, que eu lido com as amigas, né? Eu tenho meus alunos. Vocês vivem numa realidade diferente do que eu vivi, né? Então, existe uma liberdade.
Mas não precisa existir a libertinagem. A liberdade é uma coisa tão boa, tão bom eles terem conquistado isso. Usa bem essa liberdade. Como? Eu vou para o carnaval, se eu encontrar alguém e resolver me relacionar sexualmente com essa pessoa, eu vou usar o preservativo. Né? O preservativo, eu falo sempre, se você tira a roupa, você coloca a roupa. Né? Porque isso você está prevenindo uma gravidez, infecções sexualmente transmissíveis que podem ser graves. Sim. A gente às vezes minimiza as infecções sexualmente transmissíveis. Existem infecções, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível, mas eu, por exemplo... Até pela boca, né, sim, doutora? mas eu posso, por exemplo, ter infecções que podem determinar infertilidade, ou seja, quando eu estiver na minha idade ideal de ter filhos, resolver ter meus filhos, eu não tive porque eu tive uma infecção sexualmente transmissível, que não foi tratada, que não foi diagnosticada. Então a gente não pode minimizar. A gente precisa entender que o preservativo, o nome já diz, é para prevenir, é para preservar aquela pessoa. E eu sempre falo, porque o homem, né? Não, eu só tenho você não confia em mim. Perfeito, eu acho isso lindo. O amor é lindo. O amor é lindíssimo. É lindíssimo. Mas só que cada um de nós traz consigo um passado. Sim. E como foi esse passado? Por exemplo, se a menina tem um namorado, mas ele é todo certinho, só namora com ela. Ele teve uma relação com uma outra moça. Sim. Ele sabe com quem essa outra moça teve relação? Pode ter algo alojado ali que ninguém desconfia, né? Então, isso não vem escrito, não está na sua carteira de motorista, olha, você não tem. Então, a gente tem que entender que a vida é essa. Então, se você quer viver a sua liberdade, viva com responsabilidade, porque você está prevenindo a você, né, a mulher, e ao próximo, ou seja, ao companheiro com quem você está naquele momento, e a próxima pessoa que vai vir na sua vida. Porque nem sempre, nem necessariamente precisa ser aquela última pessoa com quem você vai se relacionar. Sim. Então, você está olhando para o presente, mas projetando o seu futuro. Sem dúvida. Isso é importante. Eu quero encerrar essa nossa conversa tão informativa, doutora Ilka, lhe perguntando o seguinte, novamente. O diagnóstico precoce é um virar de chave, né? Eu acho, a gente que faz oncologia, existem coisas que podem fazer a diferença. Ainda hoje, no WhatsApp, eu estou num grupo de WhatsApp com os colegas de todo o Brasil. E aí uma colega de Goiânia, uma pessoa muito renomada, falando assim, que ela atendeu uma pessoa que era uma senhora já de 60, 70 anos, que foi feito o diagnóstico dessa paciente, porque ela teve uma fratura. Isso é muito comum, né? Uma fratura por metástase. Aí era uma paciente diferenciada. Aí ela falou assim, aonde nós estamos errando? Por que essa senhora teve essa metástase? E ela nunca tinha feito exame. Por que ela nunca fez? O que a gente efetivamente está fazendo para mudar isso? Então, se eu tivesse que trazer a nossa realidade, né? A gente teve, alguns meses atrás, isso é uma coisa corriqueira, uma moça jovem, 30 e poucos anos, eu não cheguei nem a atendê-la, eu só fiz falar com a família dela. Jovem, 30 e poucos anos. Quando ela fez o diagnóstico, ela estava com metástase cerebral, hepática, pulmonar, e ela perdeu a visão por conta disso. E ela veio a óbito. E aí eu pergunto, onde que nós erramos? Nós erramos em algum lugar, não foi? Por que essa paciente não conseguiu chegar ao sistema? Por que ela não foi diagnosticada antes disso tudo? Existem tumores altamente agressivos? Existem. Sim, isso é verdade. Sim. Mas por que a gente pega paciente com tumores tão avançados? Por que a gente não é igual aos Estados Unidos, à Itália, à França, quando a gente tem diagnósticos de tumores menores? Por que a gente não tem essa chance? Isso é do leste ao oeste, ou seja, daqui da região norte ao sul. Essa é a realidade brasileira. Por que a gente não consegue? Talvez porque a nossa política de saúde não seja tão eficaz como é na Suécia. Que lá, quando a mulher completa 40 anos, elas são chamadas a fazer seus exames. São chamadas. Se elas não fazem, o que acontece? Elas perdem o seguro de saúde. Então lá, existem dois tipos de rastreamento. O oportunístico
que é esse que a gente faz quando a paciente nos procura, e o planejado, que é o Estado que toma para si essa responsabilidade. Por que o nosso Estado não toma para si essa responsabilidade? Porque no momento que o Estado entender que a prevenção é o caminho da economia financeira, pensar no que é custo, que é elevado mesmo, e pensar lá na frente na mulher e mudar essa história, ele vai estar tratando menos e vivendo mais e gastando menos. Então, eu acho que tem que virar isso. Vamos prevenir, vamos rastrear para ser igual à prevenção, para ser diferente do tratamento. E vamos viver mais, né? E vamos viver mais. Porque se você botar no papel, no lápis, como diria meu pai, na ponta da caneta, o custo é menor. É mais barato eu fazer vacina, é mais barato eu fazer um rastreio adequado, é mais barato eu tratar as lesões precursoras do que eu botar essa paciente para fazer cirurgia, fazer rádio, fazer químio. O custo é muito maior. Mas só que, infelizmente, as coisas não são como a gente planeja, ou sonha. Doutora Ilka, Espírito Santo, Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo aqui nos dar o privilégio de ouvi-la. Eu, os meus colegas de equipe e todos os espectadores do Portal da Holanda aqui na Hora do H. Muito obrigada, Tudo Humberto, mais uma e vez. E a minha recomendação maior a todos os grandes, maravilhosos de toda a equipe lá da Fundação SECOM, pelos quais eu tenho grande admiração. Principalmente lá o meu querido e admirável Dr. Gerson Mourão. Gerson é uma pessoa, você falou a palavra, admirável. Obrigado, doutora. Até logo, obrigada. Gente, por hoje é só. Até o próximo. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.